O deputado federal Paulo Abiac, o presidente estadual do PSDB em Minas Gerais, está no estúdio da Itatiaia, aqui em Brasília, para falar sobre as pautas no Congresso Nacional e, é claro, sobre o assunto do ano, eleições. Deputado, muito obrigada pela entrevista e pela visita. Edilene, alegria minha ser entrevistado por uma pessoa da sua competência, do seu talento, e aqui na Rádio Itatiaia, que é o grande jornal, a grande rádio, o grande veículo de comunicação dos mineiros. Bondade sua, deputado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Nós temos votação em curso no Congresso Nacional. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção, que já tinha passado pela Câmara e pelo Senado e agora em tramitação final. E ainda tem pautas que são consideradas prioritárias, como o acordo Mercosul-União Europeia e, claro, a escala 6x1, além da PEC da segurança. Queria que o senhor falasse sobre esses temas, o posicionamento do senhor, do PSDB, em relação ao que deva ser a matéria final. Bom, Edilene, e ouvintes e os que nos assistem também, ao meu ver, uma questão de grande importância é a questão da segurança pública. Então, dentro de um desejo coletivo da sociedade brasileira, mas também, sobretudo, do Congresso Nacional, nós nos pusemos, desde o ano passado, a votar matérias ligadas à melhoria das condições de segurança pública. Eu mesmo sou autor, junto com o deputado Aécio Neves, de uma proposta de emenda à Constituição que tira o critério político da distribuição do Fundo de Combate à Criminalidade para estados e municípios. Fica uma regra estabelecida, programa de Estado, não é programa de governo, e assim todo Estado saberá, então, quanto vai poder contar com os recursos para investir na segurança pública. Esse é um tema gravíssimo, porque o Brasil, sim, corre risco de se tornar, se não tomar cuidado, um narco-estado. E nós precisamos de tomar todas as medidas necessárias para evitar que isso aconteça e sabendo, consciente de que esse é um problema de muitas facetas, é um problema multifacetado, sabe, Edilene? Nós temos o problema da falta de leis? Não, nós temos muitas leis, nós temos que aplicá-las bem. A justiça tem que ser mais ágil, tem que ser mais veloz, esse é um ponto. O sistema penitenciário nacional é bom? Não, é horrível. As penitenciárias brasileiras, elas se transformam num curso de pós-graduação do crime, uma modesta avaliação. O que isso significa? A pessoa vai presa por um pequeno delito e lá convive com criminosos de alta periculosidade, saem de lá tendo conhecimento de novas técnicas de criminalidade. Ou seja, vão reincidir, vão voltar para o crime. Sem falar na dependência com o crime organizado, que acontece também muito para os que estão presos. Ou seja, nós temos que fazer um grande, eu diria que um gigantesco investimento em política penitenciária para fazer com que os presídios se transformem em lugares onde é possível a recuperação do preso e não torná-los ainda mais perigosos para quando, ao fim da pena, eles voltarem ao convívio da sociedade, porque um dia eles vão sair. Então, esse é um problema muito grave também. Depois você tem o problema do aparato policial, o desenvolvimento de tecnologias, a importação de tecnologias de países mais desenvolvidos que conseguiram vencer o problema da criminalidade. Nós temos exemplos. Nova York era uma cidade com altos índices de criminalidade e se recuperou. E isso aconteceu em muitos outros países da Europa. Então, eu creio que esse problema de segurança pública precisa realmente de dinheiro, tecnologia, mas, sobretudo, de muita preocupação do governo federal e dos governos estaduais. E quanto mais centralizado estiver o processo de definição das políticas criminais nos estados, melhor, porque cada estado com a sua política criminal diferente, um do outro, acaba gerando toda sorte de desacertos. Ou seja, é uma questão que envolve muitas áreas, seja no campo das leis, seja no campo da aplicação
das penas, seja no campo da população carcerária, seja também no campo da polícia mais ostensiva e mais eficiente. Nesse ponto, na avaliação do senhor, qual que é a melhor tese para a PEC da segurança pública? Aquela que centraliza um pouco mais o poder, que seria a tese do governo federal, ou a que descentraliza, que seria a tese dos estados? Não, o senhor não vê assim? Não, eu, nesse aspecto, concordo com a tese do governo federal, deve centralizar. Agora, em relação à proposta do fim da escala 6x1, que deve ser outro assunto que pode dominar a pauta enquanto houver votação no Congresso Nacional nesse ano. Esse é um tema que está na ordem do dia, sendo muito discutido, muito debatido. Eu acho que a escala 5x2, tão almejada, sobretudo pelos mais jovens, por muitos setores da sociedade, é justa, mas é preciso que ela venha junto com um amplo programa de compensação, sobretudo para os setores produtivos. Nós temos que ter desoneração fiscal, então, para permitir que o setor de turismo, o setor do comércio, não seja prejudicado com essa nova escala, que é já consagrada mundialmente. Então, o senhor acha que deve haver a mudança para a escala 5x2? Acho que deve haver, desde que ela venha acompanhada com um programa de desoneração dos setores produtivos, para que eles não fiquem ainda mais prejudicados economicamente, financeiramente. Já estão tão afetados com a inflação, com outros problemas, estabilidade, etc. Agora, não pode vir uma legislação que os prejudique ainda mais. Ela é bem-vinda, a escala 5x2, desde que para os setores produtivos venha com algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. Acordo Mercosul-União Europeia, que é uma outra pauta que o governo considera prioritária, e vários setores da economia brasileira também afeta, inclusive Minas Gerais bastante, que é um estado que tem muita produção agrícola, produção de aço, produção de mineração de forma geral. Como é que o senhor vê? O senhor acha que vai enfrentar alguma resistência na Câmara dos Deputados ou passa? Não, não acho que tenha resistência na Câmara dos Deputados, embora nós tenhamos hoje um Congresso Nacional muito polarizado entre extremos, entre direita e esquerda, e é preciso sempre analisar todos esses debates sob a ótica do que e como ficarão os partidos políticos, de direita ou de esquerda. Mas qualquer sujeito bem informado, qualquer pessoa bem informada sabe que a bilateralidade e a multilateralidade das operações de comércio, de negócios no mundo, ela é benéfica, salvo o presidente americano Donald Trump, que entende que não. Mas o mundo quase todo entende que quanto mais conexões o mundo puder ter, melhor para as populações, em especial para a população brasileira, já que nós temos um país de dimensões continentais com uma pluralidade muito grande. O norte é diferente do sul, o centro-oeste é diferente do leste. Então, é claro que nós somos um continente e, portanto, temos condições de ter até mesmo capacidade, digamos assim, de vantagem sobre os nossos parceiros comerciais, dadas as dimensões do país e, sobretudo, a enorme diversidade da nossa economia. Por falar em presidente americano Donald Trump, no mês que vem, meados de março, o presidente Lula deve reunir com ele para tratar, dentre os assuntos, e principalmente do tarifaço, que vem sendo desmontado ao longo do tempo pelo próprio governo americano, já que a economia americana também sofre com isso. Na avaliação do senhor, apesar de ter sido péssimo, foi uma oportunidade do Brasil se reinventar, encontrar novos mercados, acertar ali um caminho econômico diferente, não tão dependente dos Estados Unidos? Toda medida austera e prejudicial, vamos falar em português mais claro, tudo de ruim é algo de bom, né? Eu acho que o Brasil, sim, se reinventou em muitos aspectos, buscou novos parceiros comerciais, buscou novos meios de proteger a sua economia, e só acho que o governo federal poderia ter sido muito mais eficiente, poderia ter tido muito mais velocidade para tirar maior vantagem desse momento, que, sem dúvida nenhuma, é um momento triste para o mundo. Aproveitando que o senhor falou do governo federal, o PSDB vai se posicionar como nessas eleições no Senado Nacional? Pode ter um candidato, não deve ter um candidato? Defende o quê? Nós temos uma longa história de oposição aos governos petistas. Mas, veja, aqui eu deixo claro ao ouvinte e aos que nos assistem
que aqui não tem paixão. Aqui tem uma diferença de visão estratégica de mundo, do país, daquilo que pensam os quadros do PT, embora eu tenha no PT grandes amigos também. É possível discutir ideias com partidos de oposição. Isso é perfeitamente possível. Quantas vezes eu me encontro e bato excelentes conversas, papos, com pessoas que estão na oposição ao nosso projeto político. O PSDB sempre foi oposição ao governo do PT e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Mas isso não significa uma adesão automática ao campo da direita. Nós temos uma inclinação para a centro-direita, inegável, sempre tivemos, na medida em que, quando disputávamos as eleições contra o PT, o eleitor da direita votava no PSDB. Então, é claro, nós mantemos coerentes com o que sempre fomos. Aliás, eu aqui, vocês vão me permitir fazer uma pequena propaganda do meu partido, PSDB. É o único partido programático do Brasil. É um partido que não é pragmático, é programático. Nós estamos onde sempre tivemos, na oposição ao PT e na defesa do que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, foi um governo de centro e que foi, na minha opinião, sou suspeito, lógico, foi um governo de grandes, gigantescas realizações que estão marcadas na história do país e são lembradas até hoje. No cenário nacional, o partido considera ter um candidato próprio, deve se aproximar de uma candidatura de uma terceira via, como, por exemplo, uma do PSD, com Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, ou existe a possibilidade de conversar com Flávio Bolsonaro? Edilene, os próximos 30 dias serão vividos intensamente no meio da política, porque é quando tudo haverá de ser decidido, né? Eu te disse que não existe hipótese de apoiarmos a candidatura do Lula, a candidatura do PT. Reconheço êxitos nos governos dele, reconheço que ele é uma personalidade que merece respeito pelo trabalho que fez, mas nós vamos continuar onde sempre estivemos, centro, mais à direita, coerentes com o nosso eleitor, que deu, na última eleição que disputamos para o presidente da República, há 10 anos atrás, 54 milhões de votos, 48% da população, do eleitorado brasileiro. Se a candidatura do senador Flávio Bolsonaro for representativa de um programa, de um projeto de centro-direita, ou seja, se ela não for direita, nós poderemos, sim, dialogar, conversar, estudar a possibilidade de estarmos juntos. O que significa uma direita nesse caso? Radical. E radical no sentido dos costumes? Em todos os sentidos, inclusive no sentido dos costumes, mas no sentido também das práticas políticas também, né? Sem diálogo? O senhor diz uma direita que não dialoga? Uma direita que não dialoga, muito fechada em seus programas, que tem, inclusive, um viés talvez um pouco religioso, que defendeu, né, não todos, mas muitos defenderam regime militar, golpe de Estado e etc. Não podemos, obviamente, em hipótese nenhuma, concordar com isso. Mas, se for uma candidatura que tiver um viés de centro e que, junto com ela, vier também o eleitor mais à direita, o PSDB não se negará a discutir os rumos do Brasil com essa candidatura. Mas, é claro, eu acredito, e o PSDB acredita, que existe uma terceira via. E existe uma enorme parcela da população brasileira que torce para que essa terceira via se viabilize. Já se viabilizou? Não se viabilizou ainda, mas pode se viabilizar. E as coisas na política acontecem um pouco na última hora, infelizmente ou felizmente, não sei. O fato é que
se esse desejo manifestado nas pesquisas, e são muitas pesquisas dos mais variados institutos de São Paulo, Minas, Rio, publicados nos maiores veículos de comunicação do Brasil, inclusive pela Rádio Tatiaia, CNN. Se alguém conseguir catalisar esse sentimento de não polarização, o PSDB, obviamente, estará junto. O senhor acha que é possível que Ciro Gomes seja candidato à presidência da República, embora ele esteja mais voltado ao cenário regional, e hoje ele é um filiado ao PSDB? Ciro Gomes é um grande quadro da política brasileira, disputou 4 eleições para presidente da República, está em Fortaleza, está no Ceará, é candidato a governador do Ceará, é um homem cuja opinião é sempre bom ouvir, mas creio que o projeto dele é um projeto regional. Agora, por falar em regional, vamos à parte que os mineiros mais esperam ouvir, é o senhor traçando o que seria um cenário em Minas Gerais e qual seria o papel do PSDB. Vai apresentar candidato próprio, não vai? Quantos deputados federais tem? Quantos pretende fazer? Mesmo cenário na Assembleia Legislativa de Minas? Como eu te falei, os próximos 30 dias serão intensos. Eu posso dizer da minha torcida. A minha torcida é para que o PSDB tenha um candidato a governador. Quem seria? Eu acho que nós temos um grande quadro, que é o ex-governador Aécio Neves, com relevantes serviços prestados a Minas Gerais nos seus 2 governos. Ele não é, de fato, candidato à reeleição na Câmara dos Deputados? Não é candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. São 40 anos de mandatos sucessivos parlamentares, dentre os quais 6 mandatos de deputado federal, 2 de senador. Eu acho que a pessoa precisa de, talvez, se sentir entusiasmada para continuar na vida pública com novos desafios, e acho que a Câmara dos Deputados não é um desafio para ele nesse momento. Acho que ele continuará na política, será candidato ou ao Senado ou ao governo de Minas, não sei ainda. É presidente nacional do PSDB, portanto, já tem só por aí um papel grande a desempenhar, até porque o PSDB volta a crescer. Nós tivemos uma má fase, é inegável, por uma série de fatores, erros, mas já ampliamos a nossa bancada recentemente, 7 deputados, já vamos passar a janela com mais de 20 deputados. Sem federação ou com? Porque é federado com cidadania hoje, né? Considerando sem federação. Considerando sem federação. E torço até para que a federação continue. Mas creio que temos condições de fazer mais de 30 deputados nas eleições de outubro, ou próximo disso, ou em torno disso. E, portanto, ser presidente de um partido com essa importância, que pode ser até o fiel da balança, em muitas circunstâncias, que tem muitos bons quadros, é um partido com excelente qualidade intelectual, com pessoas verdadeiramente vocacionadas para a atividade política, sem demérito para quem quer que seja, não são... são pessoas, vamos dizer assim, que pensam o Brasil, não pensam as redes sociais, e nem pensam demagogicamente, pensam programaticamente. São pessoas responsáveis. Eu acho que, dentro desse espírito, o PSDB volta a crescer e poderá, sem dúvida nenhuma, já ter um excelente desempenho em 2026 para se preparar para ter um novo projeto presidencial em 2030. Sobre bancadas federal e estadual, que você me perguntou, acredito, sinceramente, que temos condições de fazer 3 deputados federais ou 4, e 4 deputados estaduais ou 5. Isso vai depender muito dos esforços, do trabalho e dos êxitos desses dias que temos pela frente. Agora, deputado, o que anima o ex-senador Aécio Neves, hoje deputado federal, a se candidatar ao governo do Estado? Tem pesquisa? Qual que é o cenário? Tem pesquisa. O que o anima, Edilene, é um verdadeiro chamado, uma convocação, uma coisa muito intensa que tem acontecido com ele e que vem de vários setores da sociedade brasileira. Tem gente com saudade do ex lá em Minas? Tem muita gente com saudade do ex.
Tem muita gente com saudade de doença. Quem nos assiste, quem nos ouve, vai dizer, ele é suspeito porque é do PSDB, ou é suspeito porque é amigo. Não, eu estou fazendo uma constatação. Há muita saudade dos 8 anos do governo dele. Por que tem saudade dos 8 anos do governo dele? Foi um governo de muitas obras. Quem mora em Belo Horizonte, basta dizer, sabe que a Avenida Antônio Carlos foi quadruplicada por ele, que nós criamos o Vetor Norte, que nós fizemos o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Era um governo completamente diferente do governo atual, um governo de realizações. Quem mora no interior sabe que foram asfaltados, pavimentados, construídas centenas e centenas e centenas de ligações asfálticas para as cidades, que antes eram ligadas por estradas de terra, e hoje são ligadas para asfalto porque o governador Aécio Neves fez as pavimentações. Isso sem falar nos índices de educação, de saúde, de segurança pública, que foram os melhores dos últimos 30, 40 anos em Minas Gerais. Ou seja, um governo que ficou para a história. As pesquisas mostram claramente que há uma saudade desse tempo. Ele tem, a rejeição dele tem, mas todos os pré-candidatos ao governo de Minas também têm. O Rodrigo Pacheco tem, aliás, eu diria que o Cleitinho tem, o Matheus tem, todos têm, então é natural. Caberá, durante a campanha, ele dar as explicações, as justificativas e diminuir cada qual diminuir a sua respectiva taxa de rejeição que tem. Mas há, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade, mas é ainda, vamos deixar bem claro, uma possibilidade, porque também há um movimento muito forte de forças políticas representativas em Minas, insatisfeitas com os últimos 8 anos de governo em Minas Gerais, e aqui não se trata de fazer qualquer tipo de crítica pontual, estou fazendo uma reflexão e uma constatação. Há setores muito fortes da política mineira, da sociedade mineira, descontentes com os rumos do atual governo, dos atuais mandatários, que querem uma volta ao passado, não uma volta ao passado imediato, que foi o governo do PT, ao passado anterior, que foram os governos do PSDB, Anastasia e Aécio. O senhor acha que Aécio Neves, caso seja candidato ao governo de Minas, toparia ser palanque de Flávio Bolsonaro, caso o Flávio se adeque a essa centro-direita e não faça uma proposta de governo radical? Edilene, objetivamente, te respondo o seguinte: com Lula não iremos. A terceira via, que há um setor enorme do eleitorado brasileiro, da população brasileira, que deseja o fim da polarização, pode acontecer, pode não acontecer. Vamos ser realistas. Dá tempo? Não sabemos. Tem muitos candidatos, todos não estão indo bem nas pesquisas. Então, o que nós temos de fato, de concreto, que as pesquisas estão noticiando, é uma candidatura à reeleição do presidente Lula e uma candidatura mais à direita do Flávio Bolsonaro. Esse é o cenário de hoje. Se a candidatura do Flávio Bolsonaro também for representativa do centro político brasileiro, nós temos a obrigação de conversar com ele. Por quê? Porque esse eleitor votou nos candidatos do PSDB, Serra, Aécio, várias eleições. Então, assim, eu me considero um homem de centro, mas não vejo dificuldade na convivência com o centro-direita. Eu não vejo convivência nenhuma com a convivência com o centro-esquerda, e acho até que nós temos que tentar trazer um pouco da centro-esquerda também, mas eu já tenho dificuldade para apoiar políticas e projetos mais voltados à esquerda radical, tanto quanto com a esquerda, com a direita radical. Eu dei tchau, mas vamos voltar. Tem um assunto hoje que, infelizmente, muito triste em Minas Gerais, que é a situação de Juiz de Fora em função das fortes chuvas dos últimos dias. O que a bancada federal mineira está fazendo? Primeiro, eu quero me solidarizar, e eu ia fazer isso ao final, com todos aqueles que sofreram
e sofreram muito com essa catástrofe natural que se abateu sobre Juiz de Fora, Ubá e região, dizer que, como deputado federal por Minas Gerais, eu me sinto assim, absolutamente na responsabilidade, junto com meus colegas, deputados e senadores, de não medir esforços na obtenção dos recursos tem que ser carregados para a recuperação dessas famílias, de seus bens, suas propriedades, da cidade de um modo geral, das cidades, e já estamos, sim, através de conversas que temos tido na bancada, nos organizando para... já fizemos várias demandas à Defesa Civil, já fizemos várias demandas ao Ministério de Infraestrutura, já fizemos várias demandas ao gabinete do Presidente da República, e estamos agora à tarde mesmo, temos reuniões para unificar os procedimentos, para que não sejam 54 procedimentos diferentes, para que nós possamos estar unidos dentro de projetos que estão sendo desenvolvidos com os prefeitos municipais. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Jane. Alegria para mim. Deputado, e o senador Rodrigo Pacheco? O senhor é um entusiasta da candidatura dele? Vamos lembrar que o presidente Lula é quem quer que Rodrigo Pacheco seja candidato ao governo de Minas? Eu disse a você que nós aceitaríamos conversar com o Flávio Bolsonaro dentro de um espírito de centro-direita. No caso do Rodrigo Pacheco, apoiado pelo Lula, eu acho que há uma questão que foge até do componente ideológico. É a questão da salvação de Minas Gerais. O Rodrigo tem um índice de rejeição decorrente de posicionamento, mas é muito mal compreendido por isso. Ele, sim, ele teve que, em alguns momentos, defender o Senado. Sim, é verdade que ele, em alguns momentos, teve que defender o Supremo. Sim, é verdade que, em alguns momentos, ele teve que defender o Lula. E o eleitor dele, que votou para senador contra Dilma, não gostaria de vê-lo defendendo questões estranhas ao voto do centro-direita. Mas é papel do presidente do Senado tomar esse tipo de atitude na defesa do Estado brasileiro. E talvez o Rodrigo tenha sido muito mal compreendido na defesa do Estado democrático de direito, na defesa do Estado brasileiro, na defesa e na tomada de posições, muitas vezes vistas como antipáticas pelo eleitor de centro-direita. Mas, e não obstante as qualidades pessoais dele, que são imensas, é um homem intelectual, um homem capaz, eu tenho a impressão que ele se coloca, tal como Aécio Neves, naquela prateleira dos que precisam de trazer Minas de volta aos seus bons e áureos tempos. Minas já fez tantos presidentes da República. Vamos falar aqui desde Afonso Pena, lá atrás, até, recentemente, Itamar Franco, passando por Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, grandes nomes da política, que colocavam Minas, Edilene, como Estado exemplo para o Brasil. Eu vou citar aqui para você algo que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na Câmara em 2006, eu vivia ali no plenário, nos debates parlamentares, e quando havia uma roda de mineiros, os deputados de outros estados falavam assim, ó, aqui é sabedoria pura, hein? É só mineiro aqui. Há um certo folclore até sobre as raposas políticas mineiras. Boa ou ruim, não sei, mas é a sabedoria, é a análise da sabedoria do político mineiro. Nos últimos 8 anos, na política de um modo geral, nós vimos Minas diminuir de importância. É fato, que não tem crítica pessoal contra ninguém, de forma nenhuma. A política mineira deixou de ser protagonista e é coadjuvante hoje do processo político e econômico. Então, eu tenho a impressão que nós está na hora de
de vir uma fase nova para Minas Gerais, seja com Aécio, seja com Pacheco, seja com outro alguém que represente um novo ciclo para Minas Gerais. E aí, vamos admitir, não apoiando o Lula para presidente da República, eventualmente poderemos apoiar Pacheco para o governo do Estado. Significa que, se o Aécio Neves não for candidato, existe possibilidade de o PSDB apoiar Rodrigo Pacheco, mesmo que Rodrigo Pacheco também receba o apoio do Lula? Dentro do espírito de trazer Minas de volta para um cenário de importância que já teve, e sem que isso nos custe apoiar o Lula, porque isso nós não vamos fazer, e aqui não há nada, eu não estou depreciando quem quer que seja, apenas uma questão de posicionamento político, eu creio que nós poderemos, sim, fazer uma frente, desde que isso não exija de nós o compromisso de apoiar a candidatura para presidente da República. Mas vamos supor, o Pacheco é o palanque para o presidente Lula e o PSDB está nessa chapa de alguma maneira. E o PSDB não aparece nesses eventos, não vai, mas ainda assim apoia o Pacheco? Eu não sei como isso se daria, mas você pode perfeitamente, haja visto inclusive a confusão do quadro partidário brasileiro, você poderia perfeitamente apoiar um candidato a governador e não apoiar o candidato a presidente da República deste governador. É o ideal? Não é. O ideal seria que nós não tivéssemos nem a polarização que temos hoje, essa radicalização que temos hoje. Mas esse é o Brasil atual, nós temos que lidar com a realidade.